Capitão Pátria, o ser mais poderoso e intocável do planeta, virou um fantoche. E alguém está puxando os fios. Pensa comigo, o cara que faz o mundo inteiro tremer de medo tá sendo treinado, dobrado, moldado, sem nem perceber. E tem uma cena específica que praticamente prova isso. Mas antes, você precisa entender o que realmente está acontecendo. A internet inteira tá dizendo a mesma coisa. O Capitão Pátria finalmente enlouqueceu. Todo mundo vê ele conversando com alucinações e pensa, pronto, ele quebrou de vez. Mas e se não for isso? E se essas visões não forem da cabeça dele, mas sim algo sendo colocado lá dentro? E se isso for um ataque silencioso? Porque me diz, como um personagem que a gente mal conhece poderia invadir a mente e dobrar a vontade da criatura mais perigosa da Terra? Nesse vídeo, eu não vou te entregar mais uma teoria qualquer. Eu vou te mostrar com detalhes que quase ninguém percebeu como o All-Father está manipulando o Capitão Pátria. Você vai entender o segredo por trás do comportamento bizarro dele e como isso pode mudar completamente o final da série. A gente já sabe como os roteiristas de The Boys gostam de jogar com a gente. Eles escondem as coisas mais importantes bem na nossa cara. Eles colocaram o All-Father nos pôsteres da temporada final, lado a lado com os personagens principais. Mas na série, ele parece só um figurante que fala alto. Então me responde, por que dar tanto destaque para alguém que aparentemente não faz nada? Guarda essa pergunta, porque a resposta vai fazer tudo encaixar. Agora vamos organizar as peças. Até agora, a série apresentou o All-Father como um super religioso, um líder de culto, um pregador, alguém com poderes ligados à voz. Nos quadrinhos, ele é simples, voa, tem super força, nada demais. Mas na série, isso claramente mudou. Os efeitos mostram que o poder dele vem do som. E é aqui que muita gente se confunde. Tem gente dizendo que ele é tipo um grito sônico, igual heróis que destroem tudo com a voz. Mas presta atenção na cena. Ele grita, alto pra caramba, e nada acontece. Nada quebra, ninguém é arremessado. O ambiente fica intacto. Se fosse um poder destrutivo, aquilo ali viraria um caos. Mas não vira. E isso muda tudo. Porque então surge a pergunta real. Por que dar um poder aparentemente inútil para um personagem tão importante na temporada final? A resposta é simples. O poder dele não é físico, é psicológico. Se você olhar como líderes manipuladores funcionam na vida real, eles usam a voz para induzir as pessoas. Ritmo, repetição, entonação. Eles colocam as pessoas em um estado de transe. A mente baixa a guarda e aceita qualquer coisa. Agora imagina isso amplificado pelo composto V. O All-Father não precisa destruir nada ao redor. Ele atinge uma frequência que mexe direto com o cérebro. Ele altera emoções. Ele cria sensação de êxtase, de submissão. Ele faz você sentir o que ele quiser. E o pior de tudo, você nem percebe que está sendo controlado. Ele não quebra paredes. Ele quebra você por dentro. Agora pensa na única vez que a gente viu esse personagem realmente usar o poder dele. Lembra da cerimônia pro trem-bala? Era arrastada. Ninguém tava nem aí. O profundo completamente desligado. O Capitão Pátria com cara de tédio, quase dormindo de olhos abertos. Zero interesse, zero emoção. Mas aí, o All-Father começa a falar. Ele pega o microfone, começa o discurso e do nada, tudo muda. As pessoas levantam, começam a sorrir, aplaudem, como se fosse automático. O comportamento vira de uma apatia total para uma obediência cega. Agora presta muita atenção no que acontece logo depois. Esse é o ponto de virada da teoria. É exatamente nesse momento, enquanto o All-Father tá gritando no palco, que o Capitão Pátria tem a primeira alucinação com a Madeleine Stillwell. Ele ouve a voz dela, dentro da própria cabeça. Isso não é coincidência, isso é o poder funcionando. O All-Father age como um gatilho sonoro que ativa emoções. Êxtase, paz, aceitação. Ele faz a pessoa sentir como se estivesse vivendo algo divino. E pensa no nível disso. Um líder de culto com o poder de fazer você sentir que Deus está falando com você. Isso não é só influência, isso é controle total. Agora vamos olhar para o Capitão Pátria, porque aqui entra a parte mais importante, a vulnerabilidade dele. A alucinação não é novidade para ele. A gente já viu ele conversando com o próprio reflexo, já viu ele surtando, isso sempre esteve ali, mas agora é diferente. O problema não é a alucinação, é o tipo de alucinação e o momento em que ela aparece. A Stillwell não surge como uma lembrança qualquer, ela aparece como um anjo, vestida de branco, falando sobre amor, falando sobre algo quase divino. Agora pensa comigo, quando foi que o Capitão Pátria ligou para a religião? Nunca. A única coisa que ele idolatra
idolatra é ele mesmo. Então por que, de repente, justo quando aparece um super religioso, o cérebro dele começa a projetar um anjo? Isso não fecha sozinho. Alguém ligou esse interruptor. E esse alguém é o Allfather. Mas tem um detalhe ainda mais pesado nisso tudo. Porque não é só manipulação, é exploração emocional. O Capitão Pátria é um personagem quebrado por dentro. Ele vive com um sentimento constante de abandono. O Soldier Boy rejeitou ele. O Ryan se afastou. Todo mundo que ele tentou amar virou contra ele. E no meio disso tudo, só teve uma pessoa que ele realmente sentiu algo real, a Stillwell. A única que deu pra ele uma sensação de carinho, de aceitação, quase de amor. E faz tempo que isso não aparecia. Mas aí, a mente dele, fragilizada, carente, recebe aquele estímulo artificial de paz divina. E o cérebro faz o quê? Ele busca a única coisa que já trouxe conforto de verdade. Ele puxa a imagem dela, como se fosse um porto seguro. E é exatamente assim que o poder do Allfather funciona. Ele não cria algo novo. Ele pega o que você mais deseja ver, o que você mais precisa sentir, e joga na sua frente, para te controlar. Agora olha a prova mais clara de que isso tá funcionando. A mudança de comportamento do Capitão Pátria. No começo da temporada, ele estava em colapso, explodindo o tempo todo, vivendo com raiva, se sentindo traído, sozinho, instável. Era uma espiral. Mas depois da visita da Stillwell, tudo muda. Ele fica calmo. Mas não é um calmo normal. É um calmo estranho, assustador. Quando ele fala com o Ryan, quando ele entra em confronto, aquela raiva simplesmente desaparece. Ele não reage como antes. Ele olha pra cima, com uma expressão de êxtase, como se estivesse anestesiado, como se estivesse em paz. E o mais perigoso, ele começa a acreditar de verdade, que é um ser divino, intocável, o Salvador. E tudo isso começa logo depois da chegada de um cara que a série finge que só fala alto. Mas se você acha que para por aqui, não para, porque a série tá escondendo algo ainda maior, uma referência direta dos quadrinhos que muda completamente esse jogo. Uma história envolvendo o Black Noir, que quase ninguém percebeu, e a forma como eles estão adaptando isso pode ser a peça final desse quebra-cabeça. Presta muita atenção agora, porque é aqui que tudo vira. Para quem nunca leu os quadrinhos, existe um detalhe escondido que a série está usando agora, um segredo que muda completamente a forma de enxergar tudo isso. Nos quadrinhos, o Black Noir não é só mais um personagem, ele é um clone perfeito do Capitão Pátria. E olha o nível disso. Esse clone veste o traje do Capitão e sai por aí fazendo coisas absurdas, coisas horríveis, sempre deixando provas, fotos, registros. E o verdadeiro Capitão começa a ver tudo isso sem entender nada. Ele não lembra de ter feito aquilo, mas as provas estão lá, e aos poucos a mente dele começa a quebrar, a realidade começa a falhar, o cérebro simplesmente não aguenta. Agora, na série, a gente já sabe que eles não vão seguir essa ideia do clone, mas o conceito eles mantiveram, destruir a mente do protagonista, só que de um jeito muito mais perigoso. Em vez de um sósia físico, eles estão usando manipulação psicológica, um ataque invisível. O Allfather não precisa fingir ser o capitão, ele invade a mente dele, planta ideias, cria sensações, reforça ilusões. Ele faz o capitão acreditar cada vez mais na própria mentira. Ele transforma a mente dele em uma prisão. E isso conecta com um dos detalhes mais geniais da série: o espelho entre o Capitão Pátria e o Bruto. Os dois são opostos, mas ao mesmo tempo iguais. Pensa no Bruto, ele tá doente, e essa condição faz ele alucinar o Kessler. O Kessler é o lado mais sombrio dele, frio, violento, sem esperança. É como se fosse um demônio guiando ele, porque no fundo, o Bruto se enxerga assim, alguém quebrado, alguém que não merece salvação. Agora olha pro Capitão Pátria. Ele vê a Stillwell como um anjo. Por quê? Porque ele se enxerga como um deus, puro, superior, intocável. Enquanto um projeta os próprios demônios, o outro projeta a própria divindade. Mas os dois têm algo em comum: estão perdendo o controle da realidade. E é aqui que a teoria atinge o ponto mais importante, a pergunta que muda tudo. Por que o Allfather faria isso? Qual é o objetivo de manipular o ser mais perigoso do planeta? A resposta pode ser ainda mais sombria. Ele não está sozinho, ele pode ser só uma ferramenta, e alguém está usando ele. Primeira possibilidade, Ashley. Ela está cada vez mais perigosa dentro da Vault, sempre nos bastidores, sempre escondendo o que pensa. Se ela tiver controle sobre o Allfather, ela pode estar construindo um plano perfeito, um plano onde ninguém consegue prever os movimentos dela. Mas tem uma teoria ainda mais forte e muito mais assustadora. Sister Sage, a pessoa mais inteligente do mundo, sempre jogando xadrez, enquanto
enquanto todo mundo joga damas. Pensa comigo, qual é a melhor forma de controlar alguém como o Capitão Pátria? Não é enfrentando, é acalmando, é deixando ele dócil, feliz, distraído. A Sade pode estar usando o Allfather como uma coleira invisível. Enquanto o capitão estiver nesse estado de paz divina, ele não interfere, não questiona, não destrói os planos dela. É manipulação no nível mais alto possível. Mas existe ainda outra possibilidade, e talvez a mais perigosa de todas. E se isso não foi planejado? E se o Allfather só ativou algo sem querer? Porque pensa no que acontece se o capitão descobre esse poder. Ele não elimina o Allfather, ele usa, ele coloca ele na TV, em rede nacional, faz ele falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo, e espalha essa sensação de adoração para o mundo inteiro. Transforma todo mundo em seguidores, em fiéis, em um rebanho, forçando a humanidade inteira a enxergar ele como um deus. E aí acabou, porque a verdade é simples. Quem controla a mente, controla o mundo. O Allfather não é um figurante, ele é a peça-chave pro final de tudo. Agora eu quero saber de você. Quem tá por trás disso? Sister Sade? Ashley? Ou o próprio capitão ainda vai virar esse jogo? Comenta aqui embaixo a sua teoria. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal.